Ai, não aguento. Vamos lá. Lucas Pereira, não estou certo. Já falamos isso. Isabela Costa. Infelizmente, sofri violência doméstica. Falei com uma pessoa hoje sobre isso. Infelizmente, sofri sobre violência doméstica. Sofri não. Sofri violência, desculpa, gente, a gente tá cansado aqui. Sofri violência doméstica em meu relacionamento. Como posso obter proteção legal e quais são os recursos disponíveis para a vítima de violência doméstica? Eu vou aproveitar, como você entende de imigração muito bem também, e vou falar a realidade aqui. Eu conheço, e não é mais de uma, não são minhas amigas, mas mulheres que me param, meninas, jovens, bonitas, que casaram com ex-veterano, né? Ex-veterano não, veterano de guerra, que vem para cá um pouco xaropeta, às vezes começam sendo abusadas mentalmente, e depois, muitas até quase fisicamente, que segura duro na mão, empurra na cama. Isso que elas me falam, né? Não estão tomando porrada ainda. E eu falo, larga esse louco, ai, meu green card está quase saindo, e elas ficam amarradas. Então, vamos juntar o documento legal nessa pergunta. Quer que eu faça de novo? Vou fazer ela de novo, porque eu confundi a pergunta. Não, eu entendi quais são. Peraí, quais são. Como posso obter proteção legal e quais são os recursos disponíveis para a vítima de violência doméstica? A medida injunction, né? Uma medida, como a gente fala lá no Brasil, a medida protetiva, que a pessoa não vai poder se aproximar. Mas tem que provar isso, né? Tem. E é difícil provar. É difícil provar. Como eu consigo uma medida protetiva? Eu tenho que provar um perigo iminente de violência doméstica. Como é que eu provo um perigo iminente de violência doméstica se eu já sofri abuso, violência doméstica no passado, através de um... a maioria das pessoas, elas não chamaram a polícia, então fica difícil, muitas não têm um roxo, não tem nada. Então, como que eu mostro? Através dessas coisas, e que eu estou em perigo iminente de violência doméstica. Não tem para onde ir, eu sei disso, né? E violência doméstica, assim, por exemplo, eu já vi juiz dizendo, eu acho errado, eu acho que muitas coisas, eu acho que a gente tem, eu acho que é um exagero, tem gente que exagera, é porque tem muita gente que abusa. E esse negócio do documento também, assim como tu falasse, que tem pessoas que sofrem abuso aguentam porque estão esperando um documento, tem muita gente que está querendo criar provas para conseguir documento. Tá? Isso aí já está ficando bem manjado já. Então, assim, eu vou lá, digo que o cara me bateu, que o cara isso, que o cara aquilo. Então, assim, é bem difícil de provar. O que eu te digo que é mais fácil de provar, que eu faço bastante, outro dia eu fui até Fort Myers fazer isso. Só para ir numa audiência, ele já estava com a injunction, é mostrar que a pessoa não tem o perigo de violência doméstica. Isso é mais fácil de provar. Mostrar que não tem. Que não tem, e tira da violência. Porque ela vai lá e diz, tem gente que inventa a história. Essa pessoa aí não tinha nada a ver com o documento. Ela é americana, e ela que passou o documento para ele até. E aí ela disse, ele é abusivo, ele é narcisista, isso e aquilo, e me ajude, estou em perigo. Ela foi tão dramática que eles deram por 15 dias e marcaram uma audiência. Então ele teve que sair da casa, marcou a audiência, eu fui lá. Isso era numa segunda-feira que estava marcada a audiência. Aí eu disse para ele, porque eu sempre falo isso para o cliente, ele fala, Tatiana, tudo isso é mentira. Eu digo, tem prova que isso é mentira? Tenho. Quais são as provas? Isso que eu ia perguntar. Testemunhas. Testemunhas. Aí ele levou... eu digo, mas eu quero falar com as testemunhas. Aí ele falou com eu falei com as 4 testemunhas dele. E todos eles disseram, gente... E ele é uma pessoa que eles ajudam recém-chegados lá nessa área lá que eles moram. E então, assim, 3 dessas pessoas tinham morado na casa deles. E não viram nada disso. Não viram nada. E diziam que era o maior amor, que era isso e aquilo, e que não tem cabimento isso. E, enfim... a gente leva... Nesse caso aí, na sexta-feira, e aí eu coloquei provas, eu coloquei antes, a gente tem que entregar as provas que vai usar na audiência, se vai usar algum documento. Eu botei algumas fotos que essa mulher, ela mesma tinha cortado os cabos da casa inteira de telefone, televisão, várias coisas ela destruiu lá a casa, que ele tinha mesmo visto isso. E a lista de testemunhas que eu ia usar, ela nem foi na audiência. Aí a pessoa, lá em Fort Myers, tem uma pessoa que fala pelas vítimas ali, não é um advogado nem nada, e aí a juíza perguntou, e ela não veio? E ela falou, não, ela está com muito medo. E eu disse para a juíza, ela deve estar com medo mesmo, porque ela viu que ele tem uma advogada e que ele ia trazer 4 testemunhas e que nós estamos prontos aqui para provar que essa violência doméstica não existiu nunca, tudo isso que ela está falando. E aí a juíza disse, ok, tirou. E ele voltou para casa. Mas eu tive um outro caso aqui também em Orlando, que foi uma pessoa que não era a mulher dele, isso que é pior.
Ele tinha essa namorada que ele trouxe aí, conheceu pela internet, 6 meses estava com a mulher dentro da casa, e assim, morava ele, a mulher, a filha dela, e uma roommate dele, que já morava com ele antes dela. E assim, essa mulher, um dia eles brigaram, discutiram, e ela saiu de casa, essa hispana, não é brasileira até. Ela saiu de casa, foi lá, fez o pedido de medida protetiva, falou um monte de coisa, falou que ele forçava, isso é uma coisa bem... Para eles aqui esse é violência doméstica, assim, que eles, quando coloca isso nas injunctions, normalmente eu vejo que eles vão, ele me força a fazer sexo. Então ela colocou várias coisas. Na hora eles já levam isso muito a sério, né? Porque assim, eles dão essa medida por 15 dias, mas aí tem que ter um hearing, entende? Várias vezes eles não dão, mas quando eles dão é só porque tem que ter um hearing rápido. E aí ele me disse, ela saiu de lá. Uma audiência, viu, gente, para ouvir a outra parte. Desculpa. Ele falou, ela pegou e disse, eu tô indo embora com a minha filha e tal, e levou todas as malas dela. Ele disse, ok, eles tinham tido uma discussão na noite anterior. Ela foi lá, fez a medida protetiva, deram, e ele teve que sair. Ele foi citado, não posso ficar na minha casa. O cara entrou, estava em desespero. E aí ele disse para mim, ela, inclusive, foi embora da casa, pediu uma carona para minha roommate, a minha roommate levou ela para um lugar lá, e a roommate não sabia o que era, e era aqui em Orlando, Harbor House. E ela estava toda orientada lá pelo Harbor House. O que fazer? Que é um lugar que abriga vítimas de violência doméstica. Só que ela fez isso tudo aí de caso pensado. E ela pediu uma carona para a roommate deles, mas não contou nada. Né? Tipo, não está desesperada, você acredita que está acontecendo isso? Não contou. Disse para a roommate assim, o fulano é um homem muito bom, um homem muito respeitoso, tudo, mas ele não dá certo comigo, etc, etc, etc e tal. E aí... Ele me contou isso e ele disse, não existe. Toda a mesma coisa que o outro disse. Tem testemunha? Tem a minha roommate. A roommate está disposta? Tá. Bota a roommate no telefone. A roommate falou, olha, encontrei com ela, limpei 4 casas. Depois que ela saiu da casa, eu chamei ela para limpar a casa comigo. E ela nunca falou que ele era violento, ao contrário, só elogiava ele. Teve um dia que eu dei uma carona para ela, para um prédio lá, agora eu já sei, era o prédio da corte. Ela que levou até a mulher lá para fazer o injunction. Bom, eu disse, está disposta, deportou. Foi lá, contou para o juiz, na hora tirou. Essa audiência demorou bastante, porque ela não falava coisa com coisa, ela estava tentando se representar, e aí eu fui específica, questionei ela sobre os dias, e eu disse, mas por que... Aí confrontou, e aí a roommate falou o juiz na hora. Deu conflito na hora, né? O juiz falou na hora, não tem tchau para vocês. Então, assim, é muito mais fácil estar do lado quando... Se não tem, obviamente, porque tem homem bem abusivo, claro. E a gente vê. Então, assim, mas tem que ter a testemunha. O perigo da violência doméstica, como eu estava te falando, eu acho um pouco, às vezes, meio complicado aqui na Flórida, porque parece que a lei requer que alguma coisa grave aconteça para dar medida protetiva. Porque, assim, eu já tive em audiência de juiz dizer, violência doméstica não é... Desculpa, ameaça não é violência doméstica. Só que a gente nunca sabe quando que aquela pessoa vai ser capaz de realizar, né, carry on aquelas ameaças. E eu já falo para esse juiz o seguinte, ameaça do senhor juiz, que não me entende, é violência doméstica psicológica. Porque a partir do momento que você me ameaçou, gente, se alguém me ameaçar que vai matar, eu vou lá e mato primeiro. Tipo assim, é a real, porque senão você vai ficar com aquilo, você não vai trabalhar, você não vai funcionar sabendo que tua vida está em jogo. Mas, enfim... Respondendo a pergunta Sim. rapidamente, o que ela pode fazer fazendo um resumo, ela pode pedir uma medida protetiva na corte, desde que ela prove que ela está em perigo iminente de violência doméstica. Esse é o standard que ela tem que provar, é a prova que ela tem que fazer, e é bem difícil de provar, mas se a pessoa já teve uma vez, 2, chamou a polícia, se a pessoa foi presa no criminal, já fica bem mais tranquilo. Então, o teu conselho é, se você sofreu algum tipo, chama a polícia. Chama a polícia. Se apanhou, tem que chamar a polícia, né? Tem que chamar a polícia. E homem também, viu, gente? Homem também. Homem também.